Bom, o tema deste dia: Deus pode fazer infinitamente mais. Você está crendo neste versículo? Este é um versículo que diz respeito a nós, eleitos de Deus. Vamos à palavra que está no versículo tema em Efésios, carta paulina aos Efésios, Efésios 3, versículo 20. Veja com atenção o que diz esta palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que esta palavra penetre no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus amado, Deus que é o autor e consumador. Aqui estamos, Senhor, com os nossos tímpanos ovelinos, sensíveis à tua voz, para compreendermos qual é a direção, quais são os ditos, qual é a visão do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Ó Deus, dilata, Senhor, e transborda o nosso entendimento, para que esta palavra possa ser absorvida, compreendida e exercida nas nossas vidas. Sabemos que o resultado de uma obediência a Deus são os galardões, são as recompensas, é uma vida bem-aventurada, e é isto que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de todos nós, para a tua honra e glória. E todo o povo diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Carlos. Eleitos do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, durante todo este mês, nós temos ouvido deste altar, seja através da palavra apostólica, ou através da ministração do bispo André, palavras de encorajamento. Deus tem sinalizado para as nossas vidas que este mês é o mês de nós nos encorajarmos, nos motivarmos, gerarmos entusiasmo, Deus dentro, para algo de novo que o Senhor há de manifestar. Diga: eu recebo, eu creio. E nós podemos ver que através desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, Deus revela algo importante, precioso, revela um grande mistério para aquilo que Deus quer e planeja executar na nossa vida. Veja que se Deus tem coisas grandes para manifestar na nossa vida, nós temos que antecipar, ou seja, trabalhar o nosso espírito e o nosso coração para esperarmos aquilo que o Senhor tem para agir, para fazer. E esta carta, ela nos dá um sinal disto. Esta carta trabalha o nosso coração para que estejamos prontos para ver, para imaginar, para sonhar, e mais, para realizar aquilo que Deus
tem para este ministério, é para a sua vida. Então esta carta, ele revelou grandes mistérios. Veja que ele disse que aquilo que pedirmos a Deus, sempre será infinitamente menor do que aquilo que Deus tem capacidade para fazer. Você compreendeu isto? Aquilo que nós pedimos é infinitamente menor do que aquilo que Deus tem capacidade para fazer. Que não, meu amado, é verdade. Aquilo que você pede é pequeno perto daquilo que Deus tem para fazer. Ele falou que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Você está atento? Então aplauda ao Senhor. Eu não quero acreditar que você não quer receber. Eu estou dizendo que aquilo que nós temos como ideal, por melhor que seja, é ínfimo, é pequenininho, perto daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Isto é um grande mistério. Isto faz com que você pense como Deus quer que você pense, e enxergue como Deus quer que você veja. Então devemos tomar esta consciência de que Deus nos deu esta autoridade, este poder. Este poder está dentro de nós, já existe um grande poder na tua vida, um potencial ilimitado, não tem limites, que pode fazer acontecer aquilo que você sonha. Mas uma vez que entendemos a grandeza deste poder que está na nossa vida, temos que viver de forma a manifestá-lo em tudo aquilo que realizarmos. Seja lá o que for a decisão que você vai tomar, você tem a autoridade dada por Deus para usar este poder. Então, em Cristo, nós somos muito poderosos. Então vire para o seu irmão e diga isto: em Cristo, você é poderoso. Creia nisto. Em Cristo você é poderoso. Em Cristo você é poderoso. Então nós estamos tomando consciência de que dentro de nós já existe, já há um grande poder. Porque veja o que diz em Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis, quantos já receberam, digam amém, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, até o Brasil, até lá no fim, no interior do Brasil, aonde a graça de Deus e a palavra de Deus penetrar, o Espírito Santo está se movendo, está operando, está manifestando os seus sinais. Então você tem que compreender que este poder está na tua vida. Agora, você tem noção do que é este poder? Olha, esta palavra poder que está neste versículo, veja no telão, a palavra poder, ela vem do grego dunamis. O apóstolo já falou diversas vezes, o bispo também, dunamis. Sabe o que significa? Veja só o tamanho do poder que está em você. Significa dinamite, força, energia, habilidade, capacidade. É isto que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. E quando você toma noção daquilo que está dentro de você, você teme mais alguma coisa? A morte? Não, a morte não. A morte você teme. Não, sabe por quê? Porque nem a morte pode te separar das mãos de Deus. Paulo falou: nem altura, nem profundidade, nada. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte.
Então acredite nisto, amado. Você não é uma pessoa comum, você não é simplesmente uma pessoa que tem um CPF, uma identidade formada de tendões, ossos, sangue, não. Você tem dentro de você uma excelência de um poder que te faz mais que vencedor. Então você deve aprender e deve utilizar este poder de Deus que está na tua vida a teu favor. Mas por que isso é tão importante? Porque senão é comum alguns acreditarem que qualquer obstáculo é maior do que o poder que está na vida dele. Assim vivem milhares de cristãos que não conhecem o poder de Deus na vida deles. E o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, o que a pessoa faz? Desiste da vida, começa a chorar, a murmurar, só vê as coisas negativas, porque não conhecem o poder de Deus na vida delas. Então eu disse que você não pode perder este poder, porque uma vez o poder na tua vida é uma semente incorruptível, ou seja, nada nesse mundo pode destruir ou anular este poder que está dentro de você. Ele não sai de você, ele está em você. Então você tem que compreender que o poder de Deus está na tua vida. Ele te pertence, foi dado por Deus a partir do momento que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador, e nunca mais Ele sai de você. Você está crendo? Então, amados, às vezes, pequenos obstáculos acabam por paralisar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos viver com a certeza do grande poder que há dentro de nós. Assim, se nós vivermos desta forma, não importa se nos depararmos com pequenos ou grandes obstáculos, nós sabemos que todos eles serão destruídos, transpassados, serão totalmente conquistados. A vitória está na tua vida, os teus sonhos vão se realizar, porque você não desiste, porque você sabe que o poder de Deus está na tua vida. Então o que é necessário? O que é necessário então para que este poder se manifeste na minha vida? Eu compreendi que ele está em mim, mas o fato de estar em você não significa que ele está agindo em você. Para que este poder se manifeste, ou seja, haja na tua vida, exerça a função dele na sua vida, é importante você crer em Jesus Cristo. Diga: eu creio em Jesus Cristo. Mas bispo, o irmão acabou de dizer que quando eu confesso a Cristo, automaticamente o poder está em mim. Claro, o poder está em você, mas quando você confessa Jesus, quando você crê em Jesus, eu estou me referindo quando você crê no poder ilimitado de Deus para agir a teu favor, porque uma coisa é crer, eu creio na salvação, não é segundo obras, é segundo graça, mas quando você se depara diante de uma dificuldade, você diz: e agora, como é que eu faço? Eu fujo, eu retrocedo, eu desisto, ou eu avanço? Aí você começa a usar o poder que está em você, porque muitos cristãos serão salvos, claro, a palavra inclusive diz que muitos até pelo fogo, com sofrimento, mas nós não queremos que você sofra, nós queremos que você vença, que você conquiste, que você faça nesta vida aqui tudo aquilo que Deus determinou para você. Então é preciso crer em Jesus e na palavra. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Veja o que diz em 1 Coríntios 1,18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Você crê que a palavra de Deus, aquilo que o Senhor viveu e morreu na cruz, se transformou em poder, ou seja, toda a maldição que estava contra nós foi encravada. Não há condenação para a sua vida, não há acusação. Todos os teus pecados passados, presentes e futuros já foram encravados na cruz. Você é livre. E isto não é segundo as obras, é segundo a graça de Deus. Então você compreende que este poder está em você. Vamos ver Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, para que eu exercite o poder de Deus na minha vida, eu tenho que conhecer a palavra da verdade. Eu tenho que conhecer quais são as promessas de Deus para a minha vida. Às vezes a pessoa não usufrui porque ela não conhece. Lembra daquela ilustração de que uma pessoa ganhou um convite para passar uma semana num transatlântico? E aí ela se preparou toda, arrumou a mala, preparou marmita, chegou lá dentro do transatlântico, ela foi, chegava no quartinho dela, fazia o lanchezinho. E aí de repente no último dia, uma pessoa chega para ela e fala assim: ué, mas você não está aqui, por que você não quis comer lá no buffet? Um buffet servido de manhã, tarde e noite? E a pessoa fala: eu não sabia que eu tinha direito a isso, eu pensei que fosse somente a passagem. Então, amado, a pessoa às vezes, ela perde uma grande oportunidade por não conhecer a verdade. Muitos cristãos não vivem aquilo que nós vivemos porque não conhecem aquilo que é direito delas, dada por Deus. Então você está aqui para aprender aquilo que é teu direito. Então diga: a palavra da verdade, ela me conduz em triunfo. E diz que o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, uma vez confessado a Cristo, eu creio que o poder está em mim, e aprendendo e conhecendo a palavra da verdade, eu automaticamente sou selado pelo Santo Espírito da promessa, ou seja, significa que Deus confere a mim autoridade para sempre, diante de toda e qualquer situação. Vamos ao versículo de 2 de Coríntios 4:7, diz assim: temos porém este tesouro. Então temos um tesouro, diga: eu tenho um tesouro em vaso de barro. Esse corpo é como um vaso de barro é muito frágil, você a 50 centímetros do chão, se larga ele quebra. Então essa analogia é para mostrar a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. Nós fisicamente somos frágeis, mas veja o que ele diz a seguir: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, para que isto não nos suba a cabeça. Um abraço à irmã Laurinda. Então, amados, aqui está mostrando justamente isso, para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, a soberba não tome conta da gente, para que a gente não se ache mais do que convém, para que sejamos humildes, para que sejamos simples, para que reconheçamos o poder de Deus e a honra e a glória sejam dadas a Ele, não a nós. É isto que Paulo está dizendo. Então você conhece o poder que está na tua vida porque você conhece a palavra, porque você o confessou como o Salvador, e automaticamente você é selado pelo Santo Espírito da promessa, que outorga a você a autoridade infinita. Enquanto você viver e depois que você partir para a glória, isto não sai de você. Você vai reinar em vida, você vai reinar a vida eterna. Então compreendemos que crer em Jesus e na palavra é o caminho que nos leva a utilizar o poder que está em nós.
Outro ponto importante é assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Diga: eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões. Então significa que precisamos fazer sabiamente as escolhas certas. Isto consiste em não deixar nos levar por aquilo que os outros dizem. Quando eu digo os outros dizem, estou dizendo as más influências. A palavra de Deus ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Então não podemos nos deixar levar por palavras torpes, por palavras que estão na contramão da graça de Deus, daquilo que é verdade para a nossa vida. Mas Deus tem um propósito exclusivo e individual para cada um de nós. Aquilo que Deus me deu como talento e outorgou à minha vida não é a mesma coisa que você. Mas eu reconheço isso na minha vida e você tem que reconhecer isto na tua e agir conforme aquilo que Deus determinou para você. Vamos ver o que diz Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará o quê? Contas de si mesmo a Deus. Todos nós temos talentos. Lembra da parábola do talento? Deus deu a você talentos e são para serem enterrados? Não, é para você multiplicá-los. Então é isso que devemos exercer diariamente na nossa vida, porque Deus há de nos cobrar aquilo que nós fizemos com a nossa vida. Mas você está sendo educado para fazer a coisa certa, e fazer a coisa certa é nunca desistir daquilo que Deus construiu como sonho para a sua vida. Então veja o que diz Efésios 5:14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então temos que despertar e agir. A pessoa que está dormindo é a pessoa que não conhece a sua posição em Cristo. Ela fica como aquele urso, hibernando 6 meses, o tempo passa e ele não sabe, não se apercebe das coisas que estão acontecendo à sua volta, das oportunidades que estão passando diante dele, das suas mãos. Mas quando Cristo se torna a luz da tua vida, você está acordado e atento para todas as oportunidades que Deus coloca diante de você. Então comece hoje a fazer a sua parte, a viver aquilo que você deseja, mesmo que ainda não veja com seus olhos físicos, mas por fé comece a enxergar os teus sonhos sendo realizados. Seja responsável então por tudo aquilo que Deus coloca diante de você. Deus já te capacitou para isto. São as tuas atitudes que determinam qual será a tua altitude. Lembra da águia? Deus te chamou para que você seja uma águia. A águia não voa simplesmente baixo, ela voa rasante, claro. Quando a águia pescadora vai pescar, ela sai de lá de cima, enxergou o peixe, ela dá aquele rasante e pega. Mas ela também voa alto, acima das montanhas e da tempestade. Assim você deve também agir. Assim você deve crer que Deus, quando está na tua vida, quando Ele se manifesta através deste poder, Ele te faz voar alto. Ele te faz alcançar limites nunca antes imaginados. Então creia que a sua atitude determina a sua altitude. Amém? Olha, Jeremias 17:10, veja que interessante. Diz assim a palavra do Senhor: eu, o Senhor, o que Ele faz? Esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe tudo aquilo que você está pensando.
E ele diz isto para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele sabe aquilo que está no teu coração, e quando o teu coração está em linha com a palavra dEle, sabe o que vai acontecer? O poder dEle vai se manifestar na tua vida, para que aquilo que você sonha ou pensa, aconteça. É isso que Ele está dizendo. Então, diante de grandes adversidades, é natural buscarmos sempre caminhos mais fáceis. É natural que nós venhamos a trilhar caminhos aonde eu não precise de confrontamento. Seja se existe um problema familiar, se eu tenho que ser bênção dentro da minha casa, da minha família, seja uma doença, seja uma ação judicial, seja uma dívida, uma ameaça, enfim, qualquer coisa que aconteça, é muito natural do ser humano buscar fugir, buscar os caminhos de escape. Mas não é isto que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou a enfrentá-los, Deus nos chamou para vencê-los, Deus nos chamou para resolvê-los. O fato de você estar vivendo um drama não significa que você não quer saber disso e vai fugir, não. Você, com a autoridade de Deus que está na tua vida, você vai enfrentar este problema e resolver este problema. Às vezes é dentro de casa, uma situação familiar, irmãos que não se falam, seja você o primeiro a dar o exemplo. Deus te capacitou para isso, você tem longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, você tem um fruto do Espírito. É com você que Deus está falando. É muito mais fácil você colocar a culpa no outro dos problemas que você está vivendo. Não faça isso. Deus te deu autoridade para que você resolva os problemas. Então, amados, como nós estamos aprendendo, são as nossas decisões de fé que produzem ações poderosas em Deus. Se eu crer e fazer conforme a palavra, eu verei o resultado. Então isso é usar o poder de Deus na nossa vida. Mas agora eu quero entrar em alguns versículos da Bíblia Sagrada e mostrar a você uma situação que está em 2 de Reis 7, que podemos ver pessoas que precisavam tomar as rédeas, o controle da sua vida. E diz nesses versículos que através de uma atitude ousada, esta atitude determinou o resto da vida delas. Porque eles resolveram arriscar, porque não se conformaram com a situação que eles estavam vivendo. Então eu estou falando da história de 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta da cidade e decidiram fazer algo por suas vidas. Lembra que no passado não havia cura para a lepra. Eram 4 homens leprosos. Não havia remédio naquela época. E veja que os leprosos, eles eram rejeitados, por isso ele estava à porta da cidade, ele não ficava no arraial, não ficava dentro da cidade, ficava à margem da sociedade. Eram desprezados, eram rejeitados, eram aleijados e colocados fora da cidade porque havia o problema de contaminação. Então imagina que situação, 4 homens que não havia escolha a tomar, senão ficar ali parado ou buscar uma outra decisão. E foi justamente o que eles fizeram. Veja o que diz então no versículo 3.
Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Então veja que de repente, eles já estavam cansados de estar naquela posição, sentados à beira da porta, recebendo migalhas de forasteiros, de alguém que passava ali cruzando aquela cidade, e a vida deles não tinha outra projeção senão ficar ali até morrerem. Talvez algum de nós esteja nesta posição, vivendo inconformado com uma situação, mas não tem forças para tomar a decisão certa que vai mudar o resto da sua vida. Mas saiba que Deus está aqui, e Ele vai te dar a direção certa, para que você se levante inconformado com essa situação, e busque realizar os teus sonhos. Você está crendo? Então diga amém, eu recebo. Veja o que diz a palavra agora no versículo 4. Ele diz assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, como eles estavam, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Eu estou aqui mesmo, nessa condição de vegetal, desprezado. Eu não tenho nada a perder, eles pensaram. Por que eu vou continuar nesta posição? Se eu me conformar com isto que eu estou vivendo, a minha vida nunca vai mudar. Eu vou voltar a fazer as mesmas coisas. Eu vou ser infeliz, eu vou ser triste, porque eu sonho com algo melhor, mas eu não tenho coragem de fazer ou de buscar. O que eles pensaram foi justamente o contrário. Nós não temos nada a perder. Se ficarmos aqui, a gente já sabe, temos 100% de morrermos desse jeito. Mas se nós nos levantarmos e tomarmos para nós este poder, esta fé, e avançarmos com Deus, algo pode acontecer. Algo vai acontecer. É esta certeza que nós temos que ter. E foi justamente isso que aconteceu. No versículo 5 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. No versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios muitos ruídos de cavalo, de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Próximo. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Amados, quando você está dizendo diante de Deus e da situação que você está vivendo: eu creio, eu vou dar o meu passo de fé, eu vou fazer o meu voto diante de Deus, eu não vou mais faltar aos cultos, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou orar todos os dias, eu vou arriscar comprar aquele meu terreno para construir a minha casa própria, eu vou buscar fazer e realizar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando você começa a agir desta forma, Deus começa a manifestar os sinais contra os teus inimigos. Ele começa a botar o ruído de carros e de cavalos e toda aquela situação que aparentemente parecia impossível, Deus torna possível. Deus desbarata os teus adversários,
Deus anula tudo aquilo que era contra a tua vida, porque você tomou uma atitude de fé, porque você creu no poder de Deus que está na tua vida. Então veja que Deus fez com que os inimigos de Israel ouvissem os sons que causaram espanto neles, e diz que os sírios fugiram, deixando uma grande oportunidade. Quando você sair daqui neste dia, você vai declarar sobre todos os adversários que estão diante de você, que eles batam em retirada. E eles não só fugirão da tua presença, como também deixarão as portas abertas para que você tome posse daquilo que é teu direito. Então creia que Deus está usando este altar para profetizar sobre a tua vida, que o teu escritório esteja cheio, que a tua loja seja próspera. Deus está determinando sobre a tua vida a oportunidade que você precisa, cura para teu corpo físico e para a tua mente, que você possa passar neste concurso que você sonha em fazer, porque você crê que Deus é o teu advogado, Deus é o teu juiz, e Ele está te dando força para que você vença, para que você adquira aquilo que Ele prometeu. Mas veja que no versículo 8 diz que chegando, pois, aqueles leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram. E os esconderam, e voltaram e entraram mais uma vez em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então, amados, o que Deus pode fazer a partir de hoje na tua vida? É você que vai determinar. É você que vai determinar aquilo que Deus pode fazer por você, sabe por quê? Porque o poder dele está na tua vida. Mas quem determina somos nós. É como uma torneira, ali tem água, o poder de Deus está na tua vida. Mas esta água só vai escorrer se você abrir a torneira. O poder de Deus só vai se manifestar se você andar e agir conforme a palavra de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em você. Por isso não podemos ficar acomodados esperando que algo aconteça para nós tomarmos a decisão, não. O poder de Deus está em nós. É quando nós agimos que Deus age por nós. Então, amados, Deus está lhe dizendo hoje, você precisa agir, você precisa acreditar, você precisa fazer a escolha certa, você precisa assumir a responsabilidade sobre as tuas atitudes. Creia em Jesus Cristo e em a sua palavra, tome posse do poder de Deus e utilize-o em seu favor. Porque isto implica em fazer o quê? As opções certas, as opções que sejam baseadas naquilo que Deus fala ao meu coração. Deus colocou um sonho no seu coração, Deus colocou um desejo no seu coração. Persiga, realize, não desista. É isto que Deus está dizendo. Então, amados, o terceiro ponto importante é que precisamos fazer opções baseadas no que Deus falou ao nosso coração. Em Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo o que? A sua boa vontade. Então veja que é necessário saber aquilo que nós queremos, que escolha nós devemos fazer, qual é a atitude certa a tomar,
porque é Deus quem efetua o querer e o realizar que Ele mesmo colocou no seu coração. Então, o versículo tema, ele mostra que há um poder, que há uma autoridade outorgada por Deus à nossa vida, e é através desta autoridade que nós vamos alcançar. Quando estamos certos de quem nós somos e do poder que temos, então passamos a encarar com muito mais força, com muito mais fé, com muito mais confiança, com menos medo e limitações, todas as situações que cruzam o nosso caminho, porque sabemos que nunca estaremos sós ou desprovidos. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então diga: eu recebo estas palavras. Contra a minha vida não vale encantamento, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, já supriu cada uma das nossas necessidades. Aplauda o Senhor. Veja que com este poder que está na tua vida, somos capazes de vencer tudo. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existe dia mau? Claro, todo dia. O inimigo se levanta lançando um dardo. Às vezes é uma voz, às vezes, sabe, é um olhar diferente. É um patrão que fala e dá uma voz, com uma voz de autoridade, que você fica totalmente trêmulo. Às vezes é uma situação que acontece no país que te angustia. Às vezes é uma situação física, pessoal, você passa por um problema e aquilo te desmotiva. São tantas as situações que nos cercam, mas diz a palavra que você tem uma armadura. A armadura é o poder de Deus que está na tua vida e te blinda do alto da cabeça à planta dos pés. É a armadura de Deus que está em você, e diz que ela é tão poderosa que você é capaz de resistir o dia mau. E diz mais: depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Você não fica fraco, você não fica abalado, você se torna mais forte ainda, porque as adversidades é como se fosse aquele calo ósseo. Quanto mais bate, mais duro fica o teu osso, mais resistente você se torna, mais convicto de Deus, do poder dele na tua vida você está certo. É isto que nós temos que viver e crer. Então veja o que diz Provérbios 24:5. Diz assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então, amados, estamos seguindo uma estratégia de vida em direção às nossas realizações, em direção às nossas conquistas, com sabedoria. Pois veja que Salomão, ele disse que na vida do sábio, não é na vida do forte, é do sábio, há mais poder do que na vida do forte. Ou seja, com obediência, fidelidade e esforço acima de tudo, e responsabilidade, nós podemos vencer e superar todas as adversidades. Todas. Então nós entendemos que precisamos fazer a opção certa, baseada naquilo que Deus nos chamou, colocou lá no nosso coração. O último ponto, já estamos caminhando para o final, é que a fé em Deus
nos mantém inabaláveis e constantes. Veja que a nossa vida, ela é o resultado das nossas ações. Por isso, eu preciso lhe dizer algo muito importante. Devemos nos recusar de abrir mão do poder que Deus nos concedeu. Diga: eu tenho um poder, eu não abro mão dele. Abrir mão significa fechar a torneira. A torneira está aberta. O poder de Deus está manifestando continuamente na tua vida, porque as tuas atitudes são segundo a palavra de Deus. Mas veja, como é que eu posso abrir mão do poder de Deus? Como se perde esta energia? Como é que eu posso perder as minhas forças? Como se diminui o potencial de Deus na minha vida? Bom, se observarmos bem, as promessas bíblicas são para todos os filhos de Deus. Porém, o que nós vemos são algumas pessoas indo mais longe do que outras, alcançando coisas maiores do que outras. E estas é porque abrem mão do poder de Deus que está na vida delas. Perdem a alegria, o entusiasmo, a energia, e consequentemente diminuem o potencial de Deus na vida delas. Mas nós precisamos manter constantemente e inabalável esta fé, esta convicção. Não importa o tamanho da adversidade, ou quanto tempo a adversidade ou problema se perdura na nossa vida, nós jamais desistiremos, pois o poder de Deus, ele nos garante a vitória. Então é isto que nós temos que viver, segundo aquilo que está na minha vida, é o que eu vou viver. Esta é a certeza que nós devemos semear e praticar diariamente na nossa vida. Mas se pararmos um pouco para pensarmos sobre essa questão, veremos que realmente é verdade que às vezes um olhar mal dirigido para nós, uma palavra mais dura, ou uma crítica sobre nós, muitas vezes pode gerar muita tristeza e roubar a nossa energia. Às vezes você vai empolgado compartilhar com alguém que você confia alguma coisa legal e de repente você toma um banho de água fria. É um balde de água fria na cabeça e você acaba se desanimando. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Mas quando nós estamos entusiasmados com um projeto, nós não podemos deixar que essas vozes malignas do inimigo tentem nos desestimular. Não permita. Não aceite o negativismo na sua vida. Não aceite abandonar os sonhos que Deus semeou no teu coração. Não podemos permitir que pessoas nos tirem o sorriso, o brilho nos olhos, o entusiasmo, a força, a energia. Não podemos permitir isto, porque permitir isto é abrir mão, é recusar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o poder dele. Eu quero compartilhar rapidamente uma história que mostra justamente isto. Era um profeta de Deus, um homem que era ungido por Deus, tinha autoridade de Deus na vida dele, havia vencido diversas batalhas, mas por causa de uma voz negativa, maligna, ele se deixou influenciar e ficou temeroso. Vamos ver o que diz em 1 de Reis 19:1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver,
se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Veja que interessante. Esta é uma história conhecida. Elias, que era um profeta, diz a palavra que ele teve um embate com os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo e os derrotou todos. Mas depois vem uma mulher, Jezabel, cheia de carga negativa, de ódio pelo que havia ocorrido, e ameaça o profeta. Quantos de nós já vencemos tantas guerras, tantas batalhas, tantas dificuldades, e quando a gente pensa que chegou ao final, graças a Deus não teremos mais nenhum problema, o inimigo lança um outro dardo. Mas sabe o que acontece na sua maioria? O cristão se desestimula, se deixa abater, começa a murmurar, começa a se queixar, começa a reclamar de Deus. Por que, Deus, tu permitiste que acontecesse isso? Mas esta é a postura que nós devemos ter? Não. Qual é a postura que nós devemos ter? É pensar, se Deus me deu 1 livramento, 2 livramentos, 3 livramentos, 4 vitórias, 5 vitórias, 6 vitórias, essa vai ser só mais uma para o meu currículo. É mais uma que eu vou vencer e o inimigo vai ser envergonhado. É assim que você tem que pensar. Porque veja o que aconteceu com Elias. Diz o seguinte no versículo 3: temendo, pois, Elias, veja, ele havia desbaratado, destruído 400 profetas, e diz que temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Próximo versículo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então veja, que depois dele ter vencido, depois de ter conquistado, depois de ter um histórico tremendo de batalhas, por causa de uma voz, ele se deixou abater, ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, ele anulou o poder de Deus que estava dentro dele, porque ao invés de confiar e confessar aquilo que Deus é, ele botou os olhos no problema. E aí é que mora o perigo. É quando é um laudo médico e você se esquece que aquele que tem a cura para a tua vida já determinou isso há 2000 anos atrás, que pelas chagas dele você está curada. A enfermidade não pertence a Deus, é do maligno, não pode estar na tua vida. Na tua vida tem que estar cura. Você está sarado, você está perfeito em Deus. Então foi isso que aconteceu. Talvez, amado, não consigamos controlar as circunstâncias externas a nós, mas temos o controle sobre nós mesmos. Temos que controlar as nossas emoções, para escolhermos a reação e a atitude correta diante de todos os fatos. É isso que nós devemos fazer e agir. Mas veja, Deus não permitiu que Elias ficasse naquele estado. Deus não vai permitir que você se mantenha num estado paralisado. Deus não vai permitir que você esteja no estado de vítima. Deus não vai permitir que você se mantenha no estado de fracassado.
Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te colocar diante dos grandes, perante os príncipes desta terra, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. E todos verão o poder de Deus se manifestando na tua vida. Porque diz: deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come, homem. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo. Você acha que Deus vai desistir de você? Você acha que Deus vai permitir que você fique nesse estado de hibernação? Não. Deus está enviando anjos para soprar aos teus ouvidos, dizendo: olha, eu estou contigo, não temas. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai estar com você, para te fazer vitorioso. E foi o que aconteceu com ele. Diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, homem, porque o caminho te será sobremodo longo. E diz que levantou-se, pois comeu e bebeu, e com força daquela comida, veja quanto ele caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Deus está sustentando a tua alma e o teu espírito, para que você não desfaleça, para que você não desista, mas para que você tenha força até chegar no monte de Deus, até chegar aonde Deus determinou para a tua vida, aonde Deus determinou para que seja escrita a tua história. Você não vai desistir. Você vai perseguir o teu alvo, os teus sonhos. Então veja o que diz João 16:33, diz que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Você tem que ter descanso em Deus, confiança no Senhor, porque no mundo passais por aflições, tudo bem, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor venceu por você, o Senhor venceu para que você vença, o Senhor venceu para que você encontre paz. E eu quero terminar com João 1, versículo 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, quantos aqui receberam o Senhor como Senhor e Salvador? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amados, você é um propósito de Deus, você nasceu para vencer, a sua vida expressa a glória de Deus nesta terra. Por isto é tempo de você crer, é tempo de você falar, é tempo de você se levantar e dizer: a crise financeira acabou, as doenças desapareceram, a enfermidade caiu por terra, as portas se abriram, a confusão acabou, e eu vou realizar cada um dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Que assim seja na tua vida, que assim seja na tua família, que assim seja aonde você estiver, em o nome de Jesus. E o povo vitorioso diga: e amém. Graças a Deus. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para realizar os teus sonhos. Foi o Deus a quem você serve que colocou, que plantou no teu coração este sonho. Você está confiante disto? Você está crendo que Deus há de realizar aquilo que você sonha? Vamos ficar de pé.
Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que não há limites para o nosso Deus. Não há limites para aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Já começou a fazer, já começou a operar. Mas eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está dando as diretrizes, está trabalhando o coração, está trabalhando, Senhor, a nossa alma, para algo inimaginável, para algo que está muito além daquilo que imaginamos, algo que vai muito além daquilo que estamos pedindo. Nós temos visto isto através da vida do apóstolo. Recebeu uma honra, um mérito, que ele nunca imaginou, ele nunca sonhou, que seria conhecido perante as nações, que receberia uma medalha de honra, uma medalha de ouro. Assim Deus está fazendo com toda a igreja. Cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo com toda a igreja. Deus, Tu estás operando na nossa vida. Nós vamos sair daqui neste dia para conquistar, para realizar aqueles sonhos que estavam mortos. Deus neste dia fez ressuscitá-los, porque o Deus a quem servimos, Ele ressuscita sonhos, Ele gera esperança. Ele sabe que a esperança adiada faz adoecer o coração. Ele não quer que você adoeça o coração, Ele quer que você se alegre nele, Ele quer que você se regozije nele, Ele quer que você tenha prazer nele. E Ele te diz: creia somente, creia na minha palavra. Eu te coloquei um poder ilimitado, eu coloquei na tua vida uma unção ilimitada, um poder inabalável, para que você, através dele, conquiste tudo aquilo pelo qual você foi chamado a conquistar. Em o nome de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus. Bispo André. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Uma manhã de fé, uma manhã de conhecimento, uma manhã poderosa. E por isso, Senhor, nós sairemos daqui, ó Deus, vibrando nesta fé, ó Pai, com esta fé ativa, porque hoje passamos a conhecer mais um pouco daquilo que Tu podes fazer através desta fé poderosa. E o Senhor está além daquilo que nós estamos imaginando, porque Tu és poderoso, ó Deus. Tuas mãos estão estendidas sobre este lugar, ó Pai. E aqui, ó Deus, nenhuma seta do inimigo, meu Pai, nem praga alguma poderá atingir o arraial de Deus, poderá atingir o povo do Senhor. Por isso sairemos daqui nas asas do Senhor, cobertos, protegidos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para agir de forma excelente, de forma excelsa, acima daquilo que eu estou vendo, daquilo que os meus olhos naturais podem enxergar. O Senhor está além, meu Pai. E agora que a Tua graça maravilhosa, esta graça poderosa, o Teu amor infinito e imenso, as manifestações e o conforto do Espírito Santo, seja com todo este povo, toda esta igreja, todo este ministério. Sairemos daqui para prevalecer, Senhor. Teremos uma semana maravilhosa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que age através deste mundo, Senhor, para a glória do Teu nome. E os vencedores, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, diga amém. E amém. Saia daqui para vencer, amado. Saia daqui para conquistar. Saia daqui para se apropriar daquilo que o poder de Deus vai gerar na tua vida esta semana, em o nome de Jesus, porque nós confiamos em Ti. Diga: eu confio em Ti, eu confio no Senhor. A minha esperança não será frustrada, porque eu confio em Deus. Aleluia. Xaraman.